Porém, devido à queda, os nossos primeiros antepassados realizaram um pseudo-fundamento de 4 posições centralizado em Satanás. A primeira bênção de Deus ficou centralizada em Satanás. A segunda bênção também ficou centralizada em Satanás. E, consequentemente, a terceira bênção também ficou centralizada em Satanás. A evidência disto nós podemos encontrar no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 44. O próprio Jesus disse que toda a humanidade tem como pai Satanás. E em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz que Deus deste mundo é Satanás. Em João capítulo 12, versículo 31, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Vejamos como Deus está trabalhando através dos princípios da restauração. Se Adão e Eva tivessem trilhado um curso vertical de crescimento em obediência à palavra de Deus, Adão e Eva teriam realizado o reino dos céus, o mundo onde predominaria a harmonia absoluta, o amor absoluto, a felicidade absoluta e a paz absoluta. E, portanto, o fundamento original de 4 posições estenderiam em família, sociedade, nação e o mundo inteiro centralizado em Deus. Porém, como diz em Gênesis 3:6, Adão e Eva caíram, quebrando o plano original de Deus e estabelecendo um fundamento falso de 4 posições, como o próprio Jesus evidencia em João 8:44, que toda a humanidade tem como pai Satanás. Em Isaías 46:11, o Senhor Deus disse: porque assim eu disse e assim acontecerá, eu determinei e também o realizarei. Deus indubitavelmente irá estabelecer o seu plano original, redimindo a humanidade do falso fundamento de 4 posições e estabelecendo o mundo original antes planejado por Deus, que é o mundo chamado Reino dos Céus, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Para que Deus possa realizar a restauração da humanidade, Deus precisa de um período de tempo. Portanto, para que Deus possa redimir a humanidade do pecado original, libertar a humanidade do fundamento falso de 4 posições, Deus não pode fazer com uma varinha mágica ou com um simples passe de mágica. Deus precisa de um período de tempo. Portanto, esta linha horizontal que nós presenciamos é a linha da história. E esta linha diagonal é a linha do desenvolvimento do coração e do intelecto. Aqui nós presenciamos que de Adão até Noé levou um período de 1.600 anos ou 10 gerações. E a Bíblia diz que Noé levou 120 anos para construir a arca na montanha. 400 anos depois de Noé, Deus enviou a Abraão a oferta de 3 espécies de animais: uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e um casal de pombinhos. 400 anos depois de Abraão veio Moisés. Finalmente, nessa época de Moisés, Deus pôde trabalhar novamente com a palavra através de leis, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. E assim, Moisés veio educando a humanidade para posteriormente Deus enviar o Messias. 1.600 anos depois de Moisés, Deus finalmente enviou o Messias, o Senhor Jesus, trazendo o Evangelho para a humanidade. Quando Jesus começou a ensinar a boa nova do Evangelho, como diz aqui Mateus 4,17, fazei penitência porque o reino dos céus está próximo. E Mateus 5,48, Jesus disse, seja-te perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Quando Jesus viu que a descrença do povo em relação às suas palavras era um fato confirmado, Jesus começou a realizar as obras. Escrito em João 10,38, se não credes nas minhas palavras, crede pelo menos nas minhas obras. E o povo continuava perseguindo Jesus. Em Mateus 12,24,
É por Beelzebul, chefe dos demônios, que Jesus realiza as obras. Vejamos agora em João 11, 47 e 51. Os fariseus formam conselho para matarem Jesus. Os principais sacerdotes e fariseus reuniram o sinédrio e diziam: o que faremos porquanto este homem vem operando muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e nos tirarão tanto nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça a nação toda. Sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. Os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem que, se alguém soubesse onde Jesus estava, que o denunciasse para que o prendessem. Vejamos agora em Mateus 27, 20 a 22. Os principais sacerdotes e os anciões persuadiram as multidões a que pedissem a libertação de Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: soltem Barrabás. Tornou-lhes Pilatos a perguntar: que farei então de Jesus que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Em João 5, 39 e 43, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Jesus condena os líderes do judaísmo, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazei longas orações. Por isso recebereis mais condenação, ou maior condenação. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus disse essas palavras aos líderes do judaísmo que foram preparados para reconhecer e seguir o Senhor Jesus em sua missão messiânica. Em 1 Coríntios 2,8, o apóstolo Paulo disse: nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Nós sabemos que a crucificação de Jesus foi o resultado da ignorância dos líderes religiosos judeus, dos principais líderes do judaísmo e também do povo judeu. Vejamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém quando ele profetizou a destruição do povo, que foi preparado por Deus durante 2000 anos e não reconheceu Jesus como Messias. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Em Marcos 14, 63 e 65, o sumo sacerdote Caifás, rasgando as suas vestes, disse: para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia, que vos parece? Jesus foi chamado de blasfemador do próprio sumo sacerdote Caifás, que era o maior entre todos os sacerdotes. E todos o condenaram como réu de morte. E alguns começaram a cuspir em Jesus e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe socos e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas receberam Jesus a bofetadas.
E Mateus 27, 25 diz: todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, o pior e temível ladrão nacional, mas a Jesus, o Filho de Deus, o Messias que veio com a linhagem de Deus para salvar a humanidade, mandou açoitar e o entregou para ser crucificado, para ser assassinado. Jesus não veio para ser crucificado. A crucificação foi o resultado da ignorância do povo, foi o resultado da ignorância dos líderes religiosos judeus e dos principais líderes do judaísmo. Por isso Jesus disse em João 16:12: eu ainda tenho muito que dizer a vós, mas vós não podeis entender agora. E Jesus disse em João 16:13 e 16:25: mas quando aquele Espírito de verdade vier, Jesus estava se referindo à segunda vinda do Messias, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo acerca da providência de Deus, e não dirá em parábolas e nem em termos obscuros e figurados, mas claramente acerca da providência de Deus. Jesus estava se referindo na segunda vinda do Messias. E quando será a segunda vinda do Messias? Em João capítulo 5, versículo 18 e 19, Jesus disse: o Filho não faz nada sem antes ver o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Vejamos através deste diagrama. De Adão a Abraão foram 2000 anos. De Abraão a Jesus foram mais 2000 anos. E de Jesus até os dias de hoje são mais 2000 anos. Portanto, a época da segunda vinda do Messias são os dias atuais. Como diz aqui em Apocalipse 10:11, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Em 1 Coríntios 13, 9 e 10, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Portanto, o Senhor do segundo advento, a segunda vinda de Cristo, através das novas revelações, profetizará muitas vezes a muitos povos, nações, línguas e reis.